Nós temos aqui conosco o pastor Lucas Ferreira, pastor da Primeira Igreja Batista em Franco da Rocha. Nosso companheiro, amigo, já conhecido da igreja, na nossa juventude, de todos vocês. E o nosso desejo é que Deus, nesta noite, use poderosamente para trazer a mensagem aos nossos corações, a todos que estão aqui. Depois desse louvor maravilhoso que nós recebemos, vamos agora receber o poder da palavra para os nossos corações, amém? Com a palavra, pastor Lucas. Graça e paz. Amém? Se na quinta já está assim, imagina amanhã na sexta, hein, irmãos? Graça e paz, irmãos. Glória a Deus. Muito obrigado, viu? A gente vai se envolvendo tanto na igreja do Lausanne que já faz parte da gente, né? Já se torna uma família. E num culto de muitos anos atrás, acho que foi até na Semana da Juventude, aqui, o Jefferson, acho que eu pedi um pedaço de lenço e trouxe um rolo de papel higiênico e pôs aqui. Lembra disso? Acho que ele não está bem calibrado para ser futuro diácono não, viu, pastor? O regime de justiça. Eu queria apresentar a esposa do pastor Lucas, a Ágata. A filhinha está aí. Minha mãe e meu pai. E os pais do pastor Lucas. Já os cumprimentei logo na entrada hoje. Sejam muito bem-vindos aqui à nossa igreja. Deus os abençoe. Eu estou perdoado. Obrigado. Você que sempre questionou a fonte da minha beleza e da minha modéstia, e da minha simplicidade, da minha humildade, está aí, ó. Meus pais chegaram hoje de Vitória, vão ficar aí uns 40 dias com a gente, né? E é uma grande alegria estar com os irmãos, né? Eu acho engraçado isso, né? Vamos apresentar o preletor, a Sofia, tem adjetivo. Irmão, vocês me conheceram o maior tranqueiro lá no acampamento, né? Então não tem muito o que apresentar aqui, né, irmãos? Mas o gostoso de estar em Lausanne é que eu me sinto em casa, né? Qualquer dia desse o pastor vai chegar no gabinete, eu estou sentado lá com o pé em cima da mesa, né? Ou fuçando na geladeira das irmãs. E a culpa é dos irmãos mesmo. A gente vai fazer uma reunião com a Esther para o nosso acampamento. Se você não está sabendo, nossa igreja vai acampar junto com vocês o ano que vem. Perdi as regalias de preletor, viu, irmãos? O pai dela não vai mais pôr tela para mim lá, não vai ter mais frigobar. Eu vou ter que dormir lá na senzala junto com os outros, viu? Poxa vida, os presentinhos, acabou a mordomia do pastor Lucas, foram inventar esse negócio aí, mas a gente veio numa reunião, tinha um banquete, irmãos, eu fiquei 2 dias sem comer depois daquela reunião lá. E eu, Esther, você está devendo a outra reunião, viu? E vai ser aqui, não vai ser lá não, viu? Essas irmãs do Lausanne é uma benção. É uma alegria estar com os irmãos. Eu acho que às vezes o pastor Carlos tem algum problema, porque me chama ainda para 4 dias. Falei, pastor, vocês devem estar loucos lá, pastor. Não é possível um negócio desse. Mas, né, se Deus está mandando a gente vir aqui, para mim é uma alegria, irmãos. Você saiba disso. Estar com vocês aqui é uma bênção, né? Eu gosto muito de estar aqui com os irmãos. E sinto que o pastor Carlos, eu tenho um relacionamento de pai, de carinho de pai mesmo, pai ministerial, sabe? Eu sei que ele cuida, às vezes a gente tem conversas, bate-papo, ele me manda conselhos por e-mail, né? A gente que é jovem, viu, Éder? Já falei para você pessoalmente que você tem um privilégio de ter esse homem aí, né? De estar na sombra dele. É uma bênção, né? O pastor Carlos é uma pessoa muito, muito querida, né, de todos nós, e tem me ajudado muito na minha andada, minha caminhada do ministério. Vamos meditar na palavra. Eu até falei para o pastor Edo, queria pedir perdão para o pastor Carlos do que eu vou fazer. E pode ser que do que eu vou fazer, ele não me chame mais para pregar em nada. Mas quando ele me passou os dias, né, e os temas, e eu sentei e debrucei para poder pensar diante de Deus o que falar para os irmãos, eu não pensei nos dias isolados. O de hoje, de amanhã, eu pensei no que foi colocado, mas de uma forma de um todo, olhar num todo. E eu embaralhei um pouco as coisas. Então você me perdoa.
Eu dei uma embaralhada para chegar no domingo. Inclusive, eu gostaria que você trouxesse um visitante domingo, porque vocês já estão falando sobre a alegria cristã, da vida cristã, em vários subtemas, e não tem alegria maior do que ter um encontro com Jesus. Não tem alegria maior. Em algum momento nós vamos falar sobre o gozo celestial, que é o céu. Mas, irmãos, eu ouvi disso de um pastor uma vez, que o gozo do crente não tem que ser o céu. Não tem que ser o céu. O gozo do crente tem que ser a pessoa de Jesus Cristo. E ele fez a seguinte colocação: você iria para o céu sabendo que Jesus não está lá? Você toparia viver no céu sabendo que Jesus não está lá? Ou você preferia viver no inferno com Jesus lá? Essa é a grande questão. O céu não é nada sem a pessoa de Jesus. E nós temos que refletir nisso. Nós focamos muito o céu. Não, é a pessoa de Jesus. Essa tem que ser a alegria maior. E no domingo nós vamos terminar essas 4 palavras convidando as pessoas a ter um encontro com esse Jesus. Que você teve um dia, que eu tive um dia. E vamos fechar o aniversário da igreja entregando a Jesus almas que Ele vai trazer. Então eu gostaria de que você orasse. Já estou falando hoje, hein? Hoje, quinta-feira. Já comece a orar. Senhor, aquela pessoa eu queria trazer domingo. Pode ser que seja domingo, irmãos. Sabe o que a pessoa está tentando trazer para conhecer Jesus, ouvir a palavra de Jesus? Pode ser domingo. Já comece em oração, já comece, faz jejum amanhã. Viu? Para de assistir Império, irmãos. Larga Império para lá. Mas fala de diamante, pastor. Estou tentando convencer meu marido a dar um diamante. Já comprou o anel de diamante para sua esposa, Éder? Não vem aqueles negocinhos de doce, hein, Éder? Hein, irmãos? Para com esses negócios. Começa a buscar o Senhor, começa a jejuar, começa a colocar diante do Senhor uma causa. Coloque o nome de uma pessoa e convide e traga domingo. E nós vamos andando por aí até domingo à noite. Abra sua Bíblia em 1 Coríntios 1, 9. 1 Coríntios 1, capítulo 9. Eu queria abrir nessa mistura começar falando por que nós devemos estar em comunhão. E algumas coisas que eu tenho pensado, irmãos, andando, caminhando, e às vezes, desculpa até o que eu vou falar, pode parecer até um pouco pesado, tem me cansado um pouco a caminhada cristã, como pastor, às vezes de ver algumas coisas nos bancos da igreja, pessoas que gastam o seu tempo, né? Aqui, você que veio do trabalho, você está com fome, você que está com fome, eu comi um cookie delicioso ali em cima na sala do pastor Éder, né, pastor? Eu comi, assim, ele me deu ali, me abençoou, tem um bolinho lá ainda, não vai lá comer, né? Mas você está aqui com o estômago roncando, você veio para cá, né? Você podia estar em casa, alguns estão até, né? O CC já está vencendo, vai vencer já, porque não tomou um banho. Tanto sacrifício para estar aqui, para amanhã, praticamente fazer o contrário do que foi ouvido aqui hoje. Você não tem essa sensação, quando você vê algumas brigas, alguns comportamentos de alguns irmãos, algumas isso, aquilo, outro, e você fica e pensa, gente, está indo na igreja para quê? Que evangelho é esse que estão vivendo? E isso vai fadigando a gente, irmãos. Quando as pessoas não têm mudança de vida, quando as pessoas estão como um mero ritual. E isso é passível de você ver na falta de alegria de estar com o Senhor, de estar na casa de Deus. Às vezes está por estar, às vezes canta por cantar, às vezes levanta a mão por levantar. E não tem aquela experiência mesmo de ter estado na presença de Deus, de você ouvir assim de Deus, olha, cuidado aí que onde você está pisando é terra santa. E, Deus está nesse negócio aqui. Deus está nesse lugar. Algumas coisas vão me cansando. Às vezes você vê mesmos problemas que vão se repetindo. Fala, gente, como é que pode isso? Falar de alegria, né, de provocar essa questão da alegria cristã,
Eu estava pensando no banco ali enquanto os irmãos cantavam e me preparando para falar para você. A alegria, e o Éder que é filósofo, me ajude, hein, Éder? Se eu estiver errado, aí meu argumento cai por terra. Mas eu acredito que a alegria, ela sempre vai preceder alguma ação. Eu fiquei tentando imaginar se é possível eu ter algum momento de alegria sem ter acontecido nada. Não aconteceu nada na sua vida, eu estou alegre. Mas por estar alegre, eu fiquei imaginando se isso é possível. Por exemplo, o amor, é possível você amar outra pessoa sem ter tido gestos de amor em troca. Não é possível isso? Sim ou não? Sim. Tem casos que a pessoa mais te apurrinha e você mais ama ela. Não é assim? Não é assim com Deus para conosco? Mas a alegria, eu fiquei imaginando que, para eu estar alegre, tem que ter acontecido alguma coisa. Ou não? Você quer ver? Por mais que falte uma ação concreta, vamos imaginar, nossa, eu acordei tão feliz. Por quê? Você viu o seu e-mail, tinha uma notícia nova, sua conta e tal. Por que você acordou tão feliz? Não, eu senti a presença de Deus. Aconteceu alguma coisa, Deus tocou você. Teve uma ação do Espírito Santo. Você sentiu, você está feliz, você está alegre. A alegria da vida cristã, a verdadeira alegria, tem que vir de consequência de ações, de atitudes. E a comunhão, por mais que a gente chova no molhado, ela é a maior expressão do verdadeiro evangelho que você está vivendo, irmãos. E é onde eu quero caminhar um pouquinho aqui. A luta por estar em comunhão, a luta por estarmos juntos. A igreja, aos poucos, a igreja de Cristo vai se desfacelando. Por quê? Porque muitas vezes cada um vai puxando para um lado a corda do seu interesse. Não, porque eu não quero bateria, eu quero aquele tambor. Não, porque eu não quero violão, eu quero isso. Não, porque eu não quero teclado, eu quero piano. Não, porque não sei o quê. E a igreja vai se desfacelando. Vai se desfacelando. Aí quem não concorda, abre um ministério na porta da frente ali, não é assim? Vai para lá. Aí a turma insatisfeita aqui, pula para lá. Aí daqui a pouco lá, 2, 3 anos de lua de mel. Aí daqui a pouco lá começam os problemas. Aí vai para outro canto e já vai uma outra... E a igreja vai se... Por quê? Porque não é fácil estar em comunhão. Não é fácil, irmãos. Mas a comunhão e a alegria da comunhão do corpo de Cristo é a maior expressão da presença de Jesus e da ação de Jesus num evangelho genuíno. Não é a contribuição, não é isso aqui que acabou de acontecer, o louvor e a adoração, é a luta pela comunhão. É a alegria que podemos andar e estar juntos. No mundo, irmãos, que tudo está virando virtual, pode crer, tem gente, né? Está pela internet, não está, irmão Edson? Está pela internet. Vou lá não, vou ficar aqui em casa. Tem cara de pau que deve estar com a televisão ligada, assistindo a novela, ouvindo a mensagem no notebook. É para você que está ouvindo, se você está fazendo isso, mas era eu, pastor. Irmãos, nós estamos vivendo tempos assim. Tem gente que não vai, daqui a pouco vai mandar o dízimo pelo notebook, né? Pelo pendrive ali já, no momento ofertório online, vamos gasofilaço na tela lá. As pessoas não estão mais querendo estar juntas. As pessoas não querem mais estar em comunhão. As pessoas estão se isolando. As pessoas estão se tornando mais individualistas. As pessoas não estão mais aceitando ouvir opiniões contrárias às delas. As pessoas estão ficando intolerantes. O mundo que nós estamos vivendo lá fora, o que você vive lá fora, a selva de pedra que você está lá no trânsito, no trabalho, no dia a dia, quando chega aqui para dentro, nós temos uma outra realidade como igreja. É lógico que no seu local de trabalho, né, onde está cheio de ímpio, não dá para você virar e falar, galera, vamos parar com a fofoca aí, que nós temos que ter comunhão. Você não tem que ter comunhão lá. Você tem que ser profissional, dar testemunho, ser luz e brilhar. E ao contrário, não pode haver comunhão com luz com trevas. Você tem que ter discernimento. Mas aqui dentro não. E muitas vezes nós trazemos coisas para cá. Somos individualistas. As pessoas entram, sentam, saem, não dá um boa noite, um graça e paz, não olha, não sabe. Eu vou fazer uma pergunta. Quem é que sabe quem está atrás de você no seu banco? Sem olhar para trás. Sabe que deve ser seu parente, né?
Sabe porque você virou para trás para falar uma fofoca para ele, não foi? Nós não queremos nos envolver. Não queremos. E interessante que tem pesquisas que falam que as pessoas da internet, elas se transformam quando estão atrás do computador. Porque é um local seguro para elas. Elas podem apresentar uma pessoa e se expor na rede sem as pessoas verem quem realmente elas são. E apresentam um outro perfil lá, completamente oposto ao que ela é na vida real. Mas aqui na comunhão você tem que ser você mesmo. A luz de Cristo aqui te expõe a ser você mesmo. E quando é você mesmo, não há o quê? Hipocrisia. É você e acabou. O irmão que ministrou aqui, ele é tão espiritual aqui na ministração, como é no chuveiro dele, como é no trânsito, como é com a esposa, como é com o chefe dele. Porque tem que ser assim. O pastor que prega aqui tem que ser assim, tanto aqui quanto com a esposa, quanto nos relacionamentos, não é só aqui. Então, a gente pega aquele texto, nós vamos inclusive falar dele aqui, ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivem em comunhão, né, em união, está comunhão junto ali. Mas às vezes não para pensar algumas coisas sérias da comunhão. E algumas coisas, porque quando você para pensar, você começa a ver coisas erradas. E quando você vê coisas erradas, o Espírito cobra mudanças. E mexer em mudanças mexe na sua zona de conforto. Mexe na minha zona de conforto. E aí eu começo a questionar, qual é o verdadeiro evangelho, o que eu estou vivendo? E é por aí que eu quero começar esses 4 dias, a gente falando, por que nós temos que estar juntos? Por que é importante estarmos juntos? Por que é legal estarmos aqui? Mas não só estar aqui sentado, não, é sair daqui e continuar a comunhão. É termos comunhão nas casas, como a igreja de Atos tinha, a igreja aqui está começando a andar em células. É termos comunhão não só com a juventude, mas com os irmãos mais velhos. É os meninos não quererem ter comunhão só com as meninas, né, meninos? É termos comunhão com todos. Então nós queremos caminhar um pouquinho e eu quero começar lendo 1 Coríntios 1:9. Abre a sua Bíblia aí. O irmão já está projetando, que diz assim: fiel é Deus, o qual os chamou ao quê, irmãos? Com quem? Nosso Senhor. Você entende que os chamou pode ser aplicado a você também, ou esse texto é um texto específico aos irmãos de Coríntios? Hã? Você vê que interessante, né? Paulo já foca nos corintianos desunidos para eles terem comunhão, né, irmãos? São Paulo já chega arrebentando os corintianos, né? Já chega lá, ó, vocês da baderna aí, vamos se unir, vamos ter comunhão, né? Isso aqui é um texto que não é só para a igreja de Coríntios. É para nós, é para a igreja do Lausanne, é para a igreja de Franco. Os irmãos são da Metodista, né? É para os irmãos da Metodista. É para os irmãos... Tem outra igreja aqui? É os irmãos da Assembleia, é a irmã da Quadrangular. Brasil para Cristo. Irmã do Lausanne, vou profetizar na sua vida. Nós somos chamados a participar da vida de Jesus. Nós somos chamados a participar da vida de Jesus na sua vida, no seu sofrimento e na sua glória. Porque a comunhão com Jesus tem que andar nessas 3 áreas. O sofrimento de Jesus, aquele que quer vir após mim, faça o quê? Tome o quê? E? Isso não é sinal de sofrimento? Quem que você tem que pôr na sua cruz? O seu ou eu? A sua vontade. Os seus desejos. Deus fala assim, ó, isso aí não. Mas sempre, não. Participar da vida de Jesus é observar o que Jesus fez e seguir o que Ele fez. E participar da glória de Jesus é quando Ele voltar, estaremos juntos no céu, caminharemos com Ele lá, reinaremos com Ele, estaremos livres dessa vida de pecado, livres do nosso maior adversário e teremos uma vida eterna com Ele. Nós somos chamados por quê? Porque comunhão é o ato, segundo o Aurélio, e a condição de você compartilhar as mesmas ideias, os mesmos valores, os mesmos sentimentos. Quando você fala chamado da comunhão ao seu Filho Jesus, é você participar da mesma coisa que Jesus fez, teve, pensa, conforme a palavra dele diz, nos ensina e nos orienta. Não era assim que a igreja primitiva vivia? Lá em Atos 2? Nós não vamos ler, mas o texto lá é claro.
Você lembra, estamos cansados de pregar, de ensinar na EBD. Eles estavam juntos, eles tinham tudo em comunhão. Eles estavam o quê? De casa em casa. Eles partilhavam o pão. Não tinha necessidades. As pessoas não tinham necessidades na igreja. Poxa, é mesmo, caiu o barranco lá. Espera aí, eu vou vender meu carro, nós vamos consertar o barranco. Não, vamos lá, vamos ajudar isso daí. Vamos resolver seu problema. Nossa, inundou o barraco do corintiano lá. Meu Deus do céu, vamos, né? Vamos construir, vamos ajudar o irmão corintiano lá. Era assim na igreja primitiva. E hoje? Tá aquela chuva lá. Começou, o pastor Carlos está pregando, no meio do sermão começam os raios, porque Deus está falando no sermão, então Deus começa a se manifestar, mandando trovoada, né? E começa a cair um toró. Aí você já vê aquela chuva, e você lembra que tem um irmãozinho ali que vai pedir carona para você, e você vai ter que desviar seu caminho. Aí o que você faz? Você nem fica embaçando muito para cumprimentar, você sai por aqui e tal, para o irmão não te ver, para você pegar o carro e... Nham. Você nunca fez isso? Só eu fiz isso? Mas aqui cantou, né? Quase tocou o manto de Jesus na glória. Mas na hora de praticar a comunhão... Está entendendo? A igreja primitiva não tinha isso. Na igreja primitiva não tinha isso. E aí eu fico perguntando, como que eu posso ter alegria de ser cristão? Porque a chamada dessa Semana da Juventude é a alegria de você ser um cristão. E o pastor foi discriminando dia a dia. A alegria da vida cristã. Se na hora que eu tenho que me importar com o meu irmão e praticar isso tendo comunhão... Não. Eu já dou meu dízimo lá na igreja, está de bom tamanho. Então isso tem que nos trazer uma reflexão. Por quê? Porque comunhão é um desejo de quem? De Deus. Vamos recitar de novo o Salmo 133, 1. O que diz lá? Ó... Só as mulheres. Os homens. Os irmãos que estão dormindo. Quem foi que disse isso, irmãos? Foi Jesus? Não, está no Antigo Testamento. E quem está falando lá é Deus. Está no coração de Deus que nós tenhamos comunhão. Está no coração de Deus que nós pratiquemos a comunhão. E o exercício da comunhão é uma coisa muito difícil. E eu quero listar aqui 4 pontos que eu vejo que é importante termos comunhão. Por que precisamos ter comunhão? E as dificuldades e os desafios. E eu tenho certeza que quando a gente parar de ficar só sentado no banco, porque às vezes, irmãos, nós nos acomodamos. Às vezes nós somos muito passivos e não ativos dentro da igreja. A gente só vem para receber. Eu falo isso para o meu povo lá. Se você veio num culto de domingo, ou qualquer culto que seja para receber, você veio no lugar errado. Vá num centro espírita, porque lá recebe. Isso foi um glória na linguagem de uma criança, hein? Você está entendendo? Se você vai para uma reunião para receber, vá para um centro espírita. Vá para um centro de macumba, para um candomblé, porque lá recebe, e recebe coisa feia. Porque quando você vem na adoração, o que quer que seja, você não vem para receber, você vem para trazer. Você vem para trazer sua oferta, você vem para trazer o seu coração, você vem para trazer a sua adoração, você vem dar a Jesus algo, não para receber. Nós temos que parar com essa teologia. Vai lá receber sua bênção, não tem nada disso. O foco no culto não tem que ser eu vim receber algo, eu vim trazer algo. Para quem? Para Jesus. Ele é o centro do culto. Ele é o centro da palavra. Pela sua graça e sua misericórdia,
Ele nos abençoa durante a celebração. E nós saímos com algo nas nossas mãos. É onde você é tocado, é onde você é curado, é onde você é liberto. Mas não porque você foi lá como que ele tivesse a obrigação de fazer isso. Você veio trazer. Você veio adorar. Há uma orientação no Antigo Testamento que ninguém, quando fosse se apresentar diante do Senhor, deveria se apresentar com as mãos vazias. E hoje há uma inversão com relação a isso. Nós vamos para receber. Não, você não veio aqui para receber. Você veio trazer. O que você veio trazer? Você veio trazer o seu melhor para Jesus? Você chegou bufando com o coração amargurado, você veio trazer amargura? Você veio trazer lamentação, murmuração, maledicência, porque você encostou no irmãozinho ali com o culto rolando, já começou a falar mal, que não sei o que, de alguma coisa. O que você veio trazer para Jesus? Talvez como Ana, um coração amargurado por causa de um problema, um lamento. Ela foi na casa do Senhor e trouxe isso ao Senhor. E o Senhor ouviu o seu choro e usou o profeta para lhe trazer a resposta. Então nós temos que começar a mudar algumas coisas. Não vim aqui para receber, eu vim para trazer e fazer. Porque às vezes Deus, sabe aquele lugar que você está acostumado a sentar ali? Já ocuparam. Porque Deus proporcionou que o pneu furasse. E aí furou o seu pneu, você chegou atrasado no culto, já pegaram o seu lugar. Sobrou um lugar lá atrás, com alguém que você nunca viu. Mas foi o Senhor que colocou você lá, para você estar junto com aquela pessoa que está ali do seu lado, para na hora que você começar a orar por ela no momento de oração, ela comece a chorar e você poder trazer uma palavra para ela ali. Porque as nossas vidas estão nas mãos de Deus e Ele as direciona como Ele quer. Como Ele quer. Mas não, eu estou aqui parado e a gente às vezes não percebe que nós não viemos receber, nós viemos fazer, viemos dar, nós precisamos ser ativos, não passivos na hora da celebração. E aí aquilo que está ao meu alcance, você quer ver um exemplo? Quantas vezes no meio de um culto alguém começou a chorar? Ou quantas vezes eu e você nos sentimos à vontade para chorar no meio do culto? Porque nós estamos com a alma abatida, amargurada. Mas eu não vou chorar aqui, eu não vou me derramar. A palavra me tocou, mas eu não vou chorar aqui. Porque vai saber o que os irmãos vão pensar de mim. Vai saber se daqui a pouco encosta um diácono aqui, dois, um de cada lado, e me arranca para fora. Não, eu vou ficar. E os nossos cultos não têm expressão, ou não têm liberdade para isso. Por quê? Porque ninguém é incapaz de chegar ao seu lado e simplesmente lhe dar um abraço, sem querer saber qual é o motivo do seu choro, sem querer fuçar na sua vida, sem querer ficar especulando, simplesmente com graça e bondade, sair e dar um abraço e falar assim, se precisar, conta comigo. E aí pegar o telefone e no outro dia ligar, como é que você está? Está bem, ó, tem um texto para você. Por quê? Porque isso dá trabalho, custa crédito do telefone, a gente tem muitas outras coisas para fazer. Está percebendo que comunhão dá trabalho? E eu não estou para esse papo não, meu negócio é ficar sentado e ouvir, eu já toquei aqui, cantei, já servi. E Satanás vai mudando na nossa cabeça e aí você não consegue entender que Deus quer usar você na comunhão. Aí entra o seu dom, entra o seu talento, entra aquilo que Ele tem para você, para que a igreja seja edificada, seja unida, seja uma só e possa bater na porta do inferno e arrancar vidas de lá. Mas muitas vezes é só o pastor que trabalha, é só o Éder, é só uns diáconos. Por quê? Porque a gente está sentado aqui e não está fazendo nada pela comunhão, nada uns pelos outros. Quantas pessoas que não estão vindo na igreja você visitou esse mês? Por exemplo. Não, mas isso é papel do pastor e dos diáconos. Quem disse? Quem disse? Que é só do pastor e dos diáconos. Porque é. Mas quem disse que é só deles? Quantas ligações você fez para alguém que não está vindo na igreja durante esse último mês? Ó, Júlio está indo embora. Já foi, amanhã é agosto. Quantas pessoas que não vieram, faz 4 domingos que fulano não veio, e eu peguei o telefone e liguei para ele, para dizer, ó, estou sentindo sua falta. Nós vamos lembrar dele aonde? Na assembleia, que a diretoria quer tratar se exclui ou se não exclui. Aí você lembra do fulano. Você está entendendo o mundo lá fora como está individualista e chega aqui, aí nós cantamos, né? Vamos ter comunhão, sai do seu lugar, dá um abraço. Aí vem aquela hipocrisia. E comunhão não é isso, irmãos.
É por isso que você não consegue ter a alegria de entender, de Deus, o que é verdadeiramente comunhão. Porque ir lá, pegar chuva e visitar alguém que não está vindo, que está insatisfeito, que está magoado, e você ser agente de Deus para falar naquela pessoa, chegar a visitar uma pessoa no hospital, acudir quem está precisando, isso cansa, custa dinheiro e dá trabalho, mas é isso que faz gerar comunhão no corpo, e é isso que dá satisfação à sua alma. Está vendo aquela pessoa? Não estava vindo, mas eu comecei a orar, eu fui lá, e ela veio, ó que bênção, olha, eu fui um agente de reconciliação, olha, Deus me usou para abençoar esses irmãos, para eles voltarem a se falar, ó, Deus me usou para ministrar uma cura num coração amargurado. Eu não vim só para receber, Deus tem que me usar e quer me usar para que eu possa dar. E isso gera comunhão, e a igreja fica feliz, você fica feliz, verdadeiramente. Por quê? Porque é isso que é o verdadeiro evangelho. Então, 4 motivos. Por que eu preciso brigar e lutar pela comunhão? Primeiro, sempre que estivermos juntos, a possibilidade de sucesso será sempre maior. Abra sua Bíblia em Eclesiastes capítulo 4, por favor. Agora nós temos que incrementar, né, pastor Carlos? Abra sua Bíblia ou faça a rolagem do seu celular e seu tablet. Coloque no procurar Eclesiastes capítulo 4. De 9 a 12. Antigamente você folheava a Bíblia assim, né? Agora é assim, né? Eclesiastes 4. Verso 9. É melhor ter companhia do que estar sozinho, porque maior é a recompensa do trabalho de 2 pessoas. Se um cair, o amigo pode ajudá-lo a levantar-se. Mas o pobre do homem que cai e não tem quem o ajude a levantar-se. E se 2 dormirem juntos, vão manter-se aquecidos. Como, porém, manter-se aquecidos sozinho? Um homem sozinho pode ser vencido, mas 2 conseguem defender-se. Um cordão de 3 dobras não se rompe com facilidade. Um texto que você já ouviu talvez falar em casamento, eu já preguei esse texto em casamento, mas um texto que mostra que estarmos juntos é importantíssimo. Quando eu trabalhava fora, lá na Rossi Residencial, nós tínhamos, era muito interessante, eu era supervisor de contratos e a minha carteira era de Porto Alegre e de Curitiba. Então muitas vezes eu tinha que viajar para Curitiba para negociar contratos lá, financiamentos. E nós tínhamos, em São Paulo, ali no Morumbi, era a matriz e tínhamos vários ramais. Então tinha o Anderson que estava à minha esquerda, o Márcio à direita, mais um homem ali e um homem na frente. E era incrível, a gente se ajudava. E aí, como é que faz? Eu não sei fazer isso, vem cá, vinha aí, um ajudava o outro, tal, não sei o que. E nos lados opostos tinham as mulheres. Ó, Deus já falou, alguém já riu aí. Ó. Irmãos, como mulher é um bicho difícil. Mulher compete em tudo entre si. E elas ficavam competindo, ficavam lá, e elas brigavam, não sei o quê, porque eu pedi para ela me ajudar, porque não me ajudou a outra. Não é assim, irmãos? Irmãs, fala, é assim, e eu vou provar que é assim. Anda com a mulher num shopping. Onde está o olhar de uma mulher no shopping quando ela está andando? Não é nas vitrines. São nos sapatos das outras mulheres. É mentira? Se falar é mentira, eu vou embora agora e acabo o sermão aqui. Elas andam assim, ó, outra vem vindo na direção. Pode olhar, irmãos. É batata. Batata. Não conhece, nunca viu mais gordo ou mais magro, mas está competindo ali. Nossa, é melhor que o meu. Não, o meu é melhor. É esse o sentimento. Irmãs, não adianta dizer que não é, porque é. E nós víamos, e o homem não é assim. Quem trabalha com homem sabe como o negócio funciona, e quem trabalha com mulher sabe. Eu trabalhei, e é assim que funciona. As mulheres ficam ali, é competição todo o tempo. Homem não, homem está nem aí se o cara está mais cheiroso, mais fedido, se está mais vestido ou não. Vamos se juntar e vamos embora. Na igreja ou em qualquer lugar que você estiver, se a sua visão for completamente individualista, você vai padecer. Nós precisamos lutar, irmãos, contra estarmos sozinhos. Precisamos estar juntos. Precisamos estar em comunhão. Tem pessoas que querem ser igreja em casa.
Não é possível ser igreja em casa. Não é possível ser igreja na internet. Porque lá você não tem um abraço, você não tem o toque. E como isso é importante, a pessoa muitas vezes só está precisando de um abraço. A pessoa só está precisando de um carinho. A pessoa só está precisando ser notada. E você não pode fazer isso num computador. Você tem que estar aqui. Você tem que querer estar junto. Você tem que querer estar num evento de jovens. Você tem que querer estar num acampamento da igreja. Você tem que querer estar num café da manhã da EBD. Você tem que querer estar numa vigília de oração. Você tem que querer estar junto com os seus outros irmãos. Porque a vitória sempre será maior quando você está junto e não sozinho. Nossa, pastor, mas eu não concordo com muitas coisas. Glória a Deus por isso. São nas adversidades e na diferença que você consegue unidade. Já pensou se todo mundo pensasse igual? O texto ainda vai falar, e agora eu tenho certeza que no inverno a coisa está pior ainda. E como eu sofro com a minha esposa. Está lá no berçário. Tem som lá no berçário? Ixi, agora já era, comecei a falar. Podia me falar, né, Éder? Tem som lá, né? Bom, está na internet, está no mundo, né, irmãos? Que dirá para um berçário, né? A mulher é gelada. É, irmãos, sem brincadeira. Ela vai esquentar o mamar da Sofia, pega lá na mamadeira gelada, quando vem aquela mão, parece assim um iceberg. E o que ela faz quando chega na cama? Pá, nas minhas costas. Éder, se prepara, porque elas são folgadas. Essas coisas ninguém fala, viu? Se o pastor Carlos não falou, eu te falo, elas são folgadas. A nossa cama, irmãos, é aquela cama king, não é nem queen, é a king. Eu sou ignorante, né, é o meu tamanho, né, então tem que ser uma cama king. E eu viro pro meu canto, daqui a pouco gruda alguém atrás de mim. Aí eu vou mais pro canto, vem junto. Eu tô quase caindo da cama, quando eu olho pro outro lado, aquele mar de cama, e ela grudada em mim assim, ó. De quarta-feira nós temos um trato, quarta-feira é meu dia de ver futebol. Então ela respeita, ou ela fica comigo na sala, mas geralmente ela fica comigo. Então não importa o jogo que está passando, eu fico vendo futebol. Nesses últimos tempos eu tenho estado muito cansado, não tenho assistido, né? Mas geralmente é assim. Então às vezes aconteceu dela ir dormir. E eu estou vendo o jogo, na metade do segundo tempo aparece aquele vulto lá na sala. Eu não consigo dormir. Por quê? Porque eu não consigo me esquentar. Está com 2 edredons e não consegue esquentar. Aí o que tem que fazer? Viu, Éder? É assim, viu, Éder? Acabou o futebol, acabou, tu tem que estar lá para esquentar. Aí vai eu largar o futebol para fazer o quê? E ao esquentar, eu já durmo. E aí perco o futebol, perco tudo. Mas olha que interessante, né? A gente brinca, tudo. Mas Salomão já tinha falado mais ou menos que seria assim. Imagina se ela fosse só. E eu brinco assim com ela, falo tudo, né? Mas tem muitas pessoas que são assim também. Né? Você põe duas meias, uma em cima da outra, e o pé está um gelo, não é assim, irmãos? Aí como é que você esquenta? Fica roçando na canela do marido, na perna, né? Não é assim? É assim. Esquenta, esquenta. Pior que esquenta, pastor. Paguei uma fortuna na minha cara e o que funciona é a canela magrela do meu marido. E aí você vai dormir bem. Isso não é comunhão? Isso não é estar junto? Coitado daqueles que estão só. Coitado daqueles que não têm ninguém. A solidão é uma coisa terrível. Nós vivemos num mundo hoje que está mostrando que é possível, ou tentando mostrar que é possível você ter grandes conquistas sozinho. No individualismo. No egocentrismo. Nós não podemos aceitar nem isso lá fora, nem dentro da igreja. Interessante, né? Folheia aí a Bíblia lá no começo em Gênesis 11. Que é muito interessante o que Deus fala. Não é o pastor e não é uma interpretação, não. É palavra de Deus em Gênesis 11. Você sabe a história da Torre de Babel. Você sabe a história, o que estava acontecendo depois do dilúvio.
Olha no verso 5, os homens estavam lá construindo a torre de Babel. Olha o que o Senhor fala. O Senhor desceu para ver a cidade e a torre que os homens estavam construindo. E diz o Senhor, eles são um só povo e falam uma só língua. E começaram a construir tudo isso. Em breve, nada poderá impedir o que planejam fazer. Venham, desçamos e confundamos a língua que falam, para que não entendam mais uns aos outros. Quem está dizendo isso? É o pastor? Não, é Deus. Nada vai impedir que eles cumpram e queiram fazer o que eles querem fazer. Por quê? São um só e falam uma só língua. Estavam juntos. Eram perfeitos? Não. Estavam em santidade? Não. Eram pecaminosos? Eram. Como eu e como você. O que será dessa igreja quando todo mundo estiver juntos numa só língua, unidos em comunhão? Pelo mesmo Espírito. Espírito Santo de Deus. Não estou falando que não está, tá, irmãos? Pelo amor de Deus. Estou falando quando isso for nosso ideal e cada um se juntar para perseguir isso. Nós vamos ficar felizes ou não? Entra uma pessoa necessitada, você ajuda daqui, faz a vaquinha dali, a pessoa, você compra uma roupa, você compra um sapato, olha irmãos, aconteceu o quê? Roubaram o carro de não sei quem, a igreja se mobilizou e comprou um carro para o irmão que estava precisando, porque ele usa o carro para trabalhar, e você vai ficando feliz porque, nossa, nem fez falta aquele dinheiro que eu estava guardando, eu queria comprar um tênis, mas o irmão veio lá nesse, eu fui e dei, e o negócio, está entendendo? Como que a comunhão é praticamente a prática do evangelho, é um evangelho sem hipocrisia. Nós vamos agora começar essa parafernália de eleição, essa chatice. O povo que começa a falar essa demagogia e ninguém acredita mais em nada. Por quê? Porque esses caras falam, mas não fazem. Como é que você sabe se um político vai roubar ou não? Você não tem como saber. Não tem como saber. Nós ficamos o quê? Completamente desacreditados. Desacreditados. E agora, permita-me abrir um parêntese. E presta atenção no que eu vou falar. O Evangelho de Cristo e a Igreja de Cristo está ficando desacreditada. Por quê? Porque nós falamos muito e fazemos nada. E para a igreja? Não, eu fico aqui. Eu não quero ver certas coisas que eu já vi na igreja. Está entendendo? Nós somos chamados a despertarmos para isso, para sermos um agente de comunhão na igreja. E ao fazer isso, e ao se sacrificar por isso, você vai viver uma verdadeira alegria. Que bênção, como o culto estava gostoso. Eu, quando pergunto para o pastor Carlos, como é que está a igreja aqui? Ele fala isso, nossa, como a igreja está feliz. Como o culto está gostoso. Como tivemos um culto domingo alegre, feliz. Como é bom isso, irmãos, como é bom ouvir isso. Segundo, quando estamos juntos em comunhão, a louvor, a adoração, a ensino, a prática da palavra. Você vê isso lá na igreja de Atos, você vê na igreja primitiva. Nós temos um abençoando o outro. Como eu, pastor Lucas, sou abençoado ao ouvir a área musical da igreja do Lausanne. Como eu gosto. Como eu gosto da música, do talento desses irmãos. Como sou abençoado ao ouvir meu amigo pastor Carlos pregando. Como me edifica. Como é gostoso ver os sonhos e o que o pastor Éder anda perseguindo. Isso para mim só é possível se eu estou junto. Se eu ouço, se eu compartilho. Isso é possível. Como é para mim especialmente. E por isso que eu tenho um carinho enorme pelos irmãos. Eu estava falando para os meus pais, contando um pouco da nossa história. Vocês estiveram comigo juntos, na verdade eu estive com vocês no momento mais difícil quando eu sofri com o meu divórcio. Vocês estavam lá, foi num acampamento, assim que aconteceu, de todo o trauma que eu sofri, que eu passei. Depois da minha igreja, da minha família, foi em vocês que eu encontrei refúgio. Foi em vocês que eu encontrei um ombro, não encontrei ninguém julgando, apontando o dedo. E 2 anos e pouco depois, vocês eram um dos convidados que estavam no meu casamento, celebrando eu e a Agatha. E eu vejo cada um dos rostinhos na minha fita lá. E eu vi que cada um contribuiu para a gravata. E depois eu vou cobrar. Eu posso dizer, eu não sou pastor dessa igreja, eu sou amigo de vocês, mas eu posso dizer que vivi bons e maus momentos junto com vocês.
Nós tivemos um momento em que a minha esposa estava grávida, naquele acampamento que fomos, né? Ela estava barriguda. No acampamento passado já tinha um bebê correndo não, que eu não corria ainda, né? Mas chorando por aqueles cantos. E eu posso dizer assim, como que os irmãos acompanharam a minha vida, estão acompanhando. Agora, imagine entre vocês aí. Isso só é possível na igreja de Cristo. Só é possível na igreja de Cristo. Desde que você queira estar ali. Terceiro, quando estamos juntos, em comunhão, somos de fato o corpo de Cristo. E aí eu deixo para você 1 Coríntios 12. Você sabe o que diz lá, não vamos ler, o texto é longo, do 12 ao 30. Paulo vai falar o quê? Do corpo. Ele vai falar o quê? Que tem diversas partes do corpo. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo o corpo fosse ouvido, onde estaria o nariz, o dedo? Cada parte do corpo é importante, mas eles estão separados? Estão o quê? Juntos. Não dá para você dizer que é o corpo de Cristo se você não se envolve com a igreja de Cristo.